Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Violência em Belém, mais de 400 homicídios já foram registrados este ano. IBGE revela que são mais de 14 milhões de desempregados no país. Pastoral da Criança pede doações através da conta de luz. Em Belém, a abertura da festividade de Nossa Senhora de Fátima. Música erudita para as periferias de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o novo modelo de ensino médio no Pará. Hoje é terça-feira, 2 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Mais de 400 homicídios já foram registrados na Grande Belém em 2017. Os números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado na semana passada. Casos de mortes de policiais estão ligados ao aumento dos casos. Dona Maria Auxiliadora olha para a foto do neto com saudade e dor. O Eduardo tinha 16 anos quando foi morto em uma chacina no bairro da Terra Firme, em Belém. Ela conta que o adolescente tinha ido buscar a filha da namorada a poucas quadras dali e guarda a recordação dos últimos momentos de vida do neto. Colocou a blusa aqui, aí saiu, vestiu uma calça por cima da bermuda que ele tinha chegando, uma calça daquelas que dorme, que eu tenho até hoje, a calça, né? Colocou aqui e saiu, se jogou aqui na costa dela e saiu abraçando, beijando. Porque quando ele dobrou eles dobraram aqui, tem uma escolinha bem aqui, que eles dobraram, aí chega um monte de moto. E nesse momento, eu estava lá em cima, ali, naquele canto lá. Que quando eu vi as motos, aí aquilo, meu Deus... O que está acontecendo? Porque, sabe, nervoso assim, de ver aquele monte de gente correndo, aquela agonia, assim, parece que foi um filme de terror, mano, tanta gente correndo, aquelas pessoas, um monte de moto aí, eles tudo encapuçado, né, com as armas, tudo aí. Quando eu desci, que eu abri a porta, saí correndo, quando chega ali, eu desmaio. Quando eu levantei, a moça vinha, que era a namorada dele, vinha com a mão no rosto. Né? Só que ela não falou, ela estava em pânico, assim, em choque. Aí eu segurei assim nela e disse assim: o que foi que aconteceu com o Eduardo? Por favor, me fala o que aconteceu com ele. Ela não me respondeu nada, ficou. E aí eu fui para lá, quando cheguei, meu neto estava morto. A morte de Eduardo Galúcio Chaves foi uma das 11 da fatídica noite do dia 4 e madrugada do dia 5 de novembro de 2014. A primeira foi a do cabo Antônio Figueiredo, conhecido como Pet. Após a morte do policial, mais 10 pessoas foram assassinadas. A polícia prendeu 7 pessoas e abriu inquérito contra 9 policiais. No mês passado, o ex-policial militar Otacílio Queiroz foi condenado a 29 anos de prisão por formação de milícia privada e pela morte de Eduardo. A chacina e a morte de policiais trouxeram a investigação sobre a existência de milícias no Pará. Em janeiro de 2017, após a morte de um policial militar, 27 pessoas foram mortas em menos de 24 horas. Hoje as vítimas estão aumentando o número de homicídios e as vítimas estão chegando também no sistema de segurança. As mortes dos policiais são mortes que precisam ser muito bem analisadas, precisam ser bem investigadas, até porque ocorrem algumas associações às mortes de policial como uma espécie de revide. Então não é justo que se identifique, se culpe um determinado policial sem saber o que ocorreu, mas é fundamental que a polícia investigue claramente para que não paire nenhuma dúvida, porque não pode ter dúvidas de que está se ocorrendo esse tipo de situação violenta de ambos os lados, muitas mortes de um lado e de outro, e isso pode estar relacionado a uma ação de revide. Então, a polícia tem que ter uma atuação muito ágil para investigar e punir os culpados em relação a essas mortes. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará já registrou, nos 4 primeiros meses de 2017, 442 homicídios na região metropolitana de Belém. Em 2016, em todo o estado, foram registrados 3.650 homicídios. Na Grande Belém, esse número foi de 1.406, sendo que cerca de 30% das mortes foram motivadas por desentendimentos, motivos fúteis ou intolerância.
Para o Observatório Social de Belém, o aumento no número de casos está ligado ao mau funcionamento de políticas públicas. O Observatório é a entidade partidária que acompanha os serviços públicos, especificamente no município. E quando os serviços públicos não vão bem, como a escola, como o saneamento, como o transporte e como toda a teia de assistência social e econômica que o Estado deve ter, naturalmente essa violência tende a explodir. E nós estamos vivendo numa cidade muito excludente e, certamente, se não houver uma mudança, uma cultura de cooperação, a gente não vai conseguir superar esse problema. No bairro da Terra Firme, onde Dona Auxiliadora mora há 50 anos, a sensação de insegurança é cada vez maior. Nós saímos de casa, mas não sabemos se vamos voltar para o nosso lar. Onde a gente vai, eu peço muito para Deus, que Deus me proteja e guarde a minha família, não só eu, mas todos, porque não é só comigo. Muitas famílias estão sendo cefadas. É muito triste, né? Porque eu moro aqui há mais de 50 anos e é um bairro que aqui tem tudo, tem feira, tem tudo. Foi a primeira vez que aconteceu comigo e eu não quero que nunca mais aconteça, né? Que é uma coisa assim que eu fico muito abalada. A Segup informou que trabalha para reduzir a criminalidade através de táticas ostensivas. Para o observatório, também é necessária uma política de valorização da polícia. Hoje os policiais eles trabalham em condições desumanas, em situações muito difíceis, e sozinhos eles não vão conseguir resolver essa onda de violência. A população ainda está pedindo muita polícia, mas não é a polícia que vai resolver o problema da criança fora da escola, a pobreza, as pessoas em situação de rua utilizando drogas. Então a gente defende que o Estado utilize o programa de redução à criminalidade envolvendo a comunidade. Ou seja, o número de homicídios ele precisa ser uma meta não da polícia, mas uma meta da própria sociedade. Sociedade e polícia trabalhando juntos, certamente a gente vai conseguir um resultado muito melhor do que estamos tendo. Eduardo é lembrado pelos familiares e amigos como um rapaz estudioso, responsável e querido por todos, que tinha o sonho de um dia também ser um policial. Muito triste de perder um ente querido, como meu neto, tinha 16 anos, ele tinha tudo para ser feliz. O sonho dele, ele era para ser policial. O sonho dele, ele queria ser da Marinha ou militar. E falando em violência, na capital acreana, Rio Branco, foram registradas 23 mortes violentas durante o mês de abril. Ao todo, 17 mortes foram causadas por ferimento de arma de fogo. Dessas, 11 ocorreram em Rio Branco e 6 em municípios no interior do Acre. O restante das mortes foram causadas por armas brancas ou espancamentos. As informações são do Instituto Médico Legal de Rio Branco. O número é 46% menor que o de março, quando foram registradas 38 mortes violentas, a maioria delas por ferimento de arma de fogo. As contas de energia elétrica vão ficar mais caras este mês. A bandeira tarifária será vermelha, o que vai acrescentar R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos pelos brasileiros. Este é o segundo mês em que a bandeira vermelha será ativada neste ano. Ela é acionada quando é preciso ligar usinas termoelétricas mais caras, por causa da falta de chuvas. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias indica o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o consumo consciente. As bandeiras são representadas nas cores verde, amarela ou vermelha e indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Para este mês, como o sinal para o consumo é vermelho, os consumidores devem fazer uso eficiente de energia elétrica e combater os desperdícios. E agora vamos falar sobre mercado de trabalho. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas mostram o crescimento no número de desempregados no Brasil. O número passa de 14 milhões de desempregados em todo o país. A taxa de desemprego no Brasil continua em alta e o país tem agora 14 milhões e 200 mil desempregados no trimestre encerrado em março deste ano. Número 14,9% superior ao trimestre anterior, que correspondia aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. Os dados foram divulgados na semana passada. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação fechou março em 13,7%,
com alta de 1,7 ponto percentual frente ao trimestre de outubro-dezembro de 2016, quando o desemprego estava em 12%. O aumento crescente das taxas de desemprego no país vem refletindo no número de pessoas com carteira de trabalho assinada, que fechou o trimestre com o menor contingente já observado na série histórica, com 33,4 milhões de pessoas. E falando em desemprego, vamos acompanhar agora uma profissão que o mercado está sempre em alta, a de empregado doméstico. Segundo estudos do DIEESE, na região norte, o Pará é o estado com maior concentração de pessoas no trabalho doméstico e a maioria dos profissionais neste segmento são mulheres. Porém, mesmo com a entrada em vigor da Lei do Trabalhador Doméstico, a categoria ainda convive com a imensa dificuldade e desigualdade frente a outras categorias de trabalhadores. Segundo as análises do DIEESE Pará, o total de pessoas no trabalho doméstico em toda a região norte alcança 436.324 pessoas. Destas, 388.952 são mulheres, equivalente a 89,14% do total de ocupados, e 47.372 são homens, equivalente a 10,86%. No estado do Pará, esse número chega a 208.732 pessoas. Destas, cerca de 90% são mulheres e 10% são homens. Os dados analisados pelo DIEESE mostram que aproximadamente 80% dos empregados domésticos do estado do Pará e da região norte trabalham sem carteira assinada. Uma realidade vivida por Zilda por mais de 20 anos. Ela trabalha desde os 15 e até hoje, aos 36, nunca trabalhou de carteira assinada ou mesmo com horários fixos para entrar e para sair. O sentido de ter horário para entrar, de sair, essas coisas assim. Antes você não tinha, como era? Não, só tinha horário para entrar, para sair não. Agora, a Zilda está há 2 meses na casa de Rita. Se passar pelo período de experiência, terá a carteira assinada pela primeira vez. Hoje, ela trabalha 8 horas por dia, 6 dias na semana, folgando aos domingos e feriados. A empregadora também garante que Zilda vai receber férias, 13º salário e todos os demais benefícios trabalhistas. Pagamento de 13º, férias, FGTS, então todas essas coisas são muito importantes, todos esses direitos trabalhistas adquiridos ao longo dos anos, isso é fundamental porque a função de doméstica é uma função muito difícil, trabalhosa, como de qualquer outro profissional, merece ser respeitada, né? E na verdade, a garantia desses direitos brinda, né, essa relação de respeito que tem que ter entre patrão e empregado, é muito bom isso. E o nosso assunto agora é educação. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, de 2017, será aplicado no dia 26 de novembro. Segundo as orientações técnicas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, as instituições de educação superior serão responsáveis pelo enquadramento dos cursos de graduação nas respectivas áreas de abrangência, pela inscrição dos estudantes em situação irregular junto ao ENAD de anos anteriores e dos estudantes habilitados ao exame de 2017. No Pará, a Secretaria de Estado de Educação colocará em prática um novo modelo de ensino médio. Já aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, o Sistema Educacional Interativo integra o Plano de Implementação do Ensino Médio Presencial com mediação tecnológica. Sobre este modelo de ensino, Mayra Leal conversa com Josiane Figueiredo, diretora do ensino médio da SEDUC. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre uma nova metodologia que será implementada no ensino médio do Estado, da SEDUC. Eu estou hoje com a professora Josiane Figueiredo, que é diretora de ensino médio, profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação e que vai nos falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para nossas entrevistas ou perguntas e questões através do nosso WhatsApp que está aí na tela. Professora, obrigada por conversar conosco. O que é esse plano de implementação dessa nova metodologia? Na realidade, por o nosso estado ser um estado muito grande, né, onde nós temos municípios distantes, de difícil localidade,
a Secretaria viu a necessidade de buscar uma metodologia que a gente conseguisse chegar até os alunos dessas regiões, né? E aí nós fomos buscar alternativas e conseguimos, através da experiência hoje que existe no Amazonas, que é uma experiência que teve muito sucesso, onde teve uma melhora no IDEB do estado do Amazonas, nós fizemos a opção por essa metodologia. É uma metodologia onde eu tenho transmissão em tempo real da aula, né? São aulas presenciais, onde o aluno ele assiste lá de onde ele está a aula, que está sendo transmitida, e consegue interagir com esse professor. E agora, nessa primeira fase, essa metodologia vai ser implementada onde? Tá. Nessa primeira fase, ela vai alcançar 37 municípios, né? São 145 escolas hoje que vão ter o ponto onde esse aluno vai poder assistir a aula, né, e interagir com esse professor. E como que a SEDUC espera que essa metodologia tenha realmente um impacto no aprendizado desses alunos? Ela permite que o professor tenha um planejamento na sua aula. E nesse planejamento ele consegue utilizar vários recursos mediáticos, né? Então acaba se tornando uma aula mais interessante para o aluno, uma aula diferente, né? Onde esse aluno ele consegue ter um aprendizado mais significativo. E o que muda para o aluno? Aquele aluno que já frequentava o ensino médio, está no primeiro ano ou vai para o segundo, qual vai ser a diferença agora? A diferença é que ele vai ter uma aula diferenciada, né? Como eu falei anteriormente, ele vai ter uma aula mais instrutiva, uma aula mais que consiga fazer com que esse aluno tenha o prazer de estar ali na sala de aula. Mas são turmas diferentes ou é aquela mesma turma que ele já estudava, só muda a metodologia de ensino? É a mesma turma que ele estudava, só vai mudar a metodologia, onde eu vou ter um professor mediador lá na ponta com esse aluno, né, que vai conseguir fazer a mediação entre o aluno e o professor que vai estar no estudo transmitindo aquela aula. Professora, a senhora falou que são 37 municípios que passarão por essa implementação ainda neste ano. Quais são esses municípios? Como eles foram escolhidos? Os municípios, por exemplo, como o arquipélago do Marajó, né, que eu tenho ali Breves, né, eu tenho Portel, são municípios que eu tenho difícil acesso, foi um dos critérios que a gente utilizou, né, onde eu tenho dificuldade de chegar a esse município, através de barco, né, outros meios de locomoção. Municípios onde eu tenho um baixo índice de desenvolvimento, né, onde eu tenho muitos alunos que estão hoje fora da escola, né, que tenho alunos que estão concluindo o ensino fundamental, mas que não têm como ir para o ensino médio porque a gente não está ofertando, né? O Plano Nacional de Educação, ele nos coloca a questão da universalização do ensino médio. Então a gente precisa ampliar esse leque e poder dar mais possibilidades do aluno concluir o seu ensino médio. E como é que esses professores, né, que vão ministrar essas aulas de forma presencial, amparado com essa tecnologia, serão preparados para isso? Eles vão passar por formação, né? Primeiro a gente vai fazer um processo seletivo interno para a escolha desses professores, né? Porque precisa ter um perfil. A partir daí eles vão passar por capacitação para que eles possam desenvolver esse trabalho. Então, aquele aluno, ele está na sala de aula e, ao mesmo tempo que ele tem um professor com ele na sala de aula, ele tem um professor que também está em vídeo, é isso? Isso. Ele consegue interagir com esse professor? Consegue interagir com esse professor. Em momento real, ela é uma transmissão via satélite, então nós não temos problema de conexão, né? E com isso ele consegue tirar as dúvidas com aquele professor que está lá transmitindo a aula. Será um professor de acordo com a sua área de conhecimento, né? Professora, e esse plano de implementação, como é que está? A partir de que momento já começará a ser implantada essa nova metodologia? Entre agosto e setembro, nós estamos prevendo já começar a testar todos os equipamentos e a transmissão das aulas com preparação para o Enem, né? Agora em 2017. Em 2018 é que a gente já entra mesmo com a formação do ensino médio regular. É somente para o ensino médio regular, não o ensino médio integral, por exemplo, não vai dispor dessa metodologia? Não, somente o regular nesse primeiro momento, né? Posteriormente, à medida que a gente for avançando, for avaliando todo o processo, a gente pode fazer ampliação, não só de municípios, como também de outras modalidades de ensino.
A estimativa é que quantos alunos sejam impactados? Assim, vocês têm essa menção, essa ideia de quantas pessoas serão beneficiadas com essa nova metodologia? Sim, nesse primeiro momento a gente consegue beneficiar 17 mil alunos. 17 mil alunos. Isso. Maior parte na região do Marajó? A maior parte na região do Marajó. Professora, aí a partir do ano que vem, todas essas escolas, essas 144, é isso? Escolas, isso. Já terão essa modalidade? Sim, a partir do ano que vem já vão ter essa metodologia implantada. Mas não é uma educação à distância? Seria Não. legal a senhora fazer essa diferenciação? Não é educação à distância, porque permite a interação do aluno em tempo real com o professor, né? Então, ele consegue ter o feedback do professor. Naquele mesmo momento, se ele tiver dúvida, ele tem como esclarecer. Tá certo, professora. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas ou suas dúvidas e questões sobre os temas que nós debatemos aqui. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, Josiane. E ainda sobre educação, as universidades federais e os institutos federais de ensino técnico de nível médio deverão reservar parte das vagas destinadas às cotas de escolas públicas a estudantes com deficiência. A nova regra altera o decreto que regulamenta o ingresso por cotas nas instituições federais. Atualmente, as instituições já devem reservar pelo menos 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O decreto de 2012 já estabelecia também a reserva de vagas a estudantes pretos, pardos e indígenas, na mesma proporção da presença na unidade federativa. Agora foi incluída também a reserva para estudantes com deficiência. E falando em ensino superior, o Ministério da Educação prorrogou até o dia 31 de maio o prazo para a renovação dos contratos do FIES. O prazo original terminaria neste domingo, dia 30. Os aditamentos são feitos pela internet no sistema informatizado do FIES. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o contrato com o FIES deve ser renovado a cada semestre. No caso, o estudante que não precise fazer nenhuma alteração na informação, ele tem que fazer um modelo simplificado de renovação, em que ele só precisa validar o contrato no sistema do FIES. Mas caso ele precise fazer alguma alteração na cláusula do contrato firmado, aí é necessário ir até o agente financiador com toda a documentação comprobatória para depois fazer a renovação no sistema do FIES. Também foi prorrogado o prazo para a mudança de curso ou transferência de instituição de ensino. Tudo até o dia 31 de maio. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. 14 municípios paraenses receberão vacina contra a raiva animal. A campanha objetiva o controle da doença em herbívoros. De acordo com a ADEPARÁ, a vacinação é obrigatória como medida sanitária e vai atender os municípios de Capanema, Bonito, Quatipuru, Primavera, Santa Luzia do Pará, Cachoeira do Piriá, Peixe-Boi, Nova Timboteua, Santarém Novo, São João de Pirabas, Salinópolis, Bragança, Tracuateua e Augusto Correia. Receberão as doses animais como os bovinos, os bubalinos, ovinos, caprinos e equídeos. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a escolha dessas localidades foi tomada após uma avaliação epidemiológica, que definiu esses municípios como áreas de risco para a raiva em herbívoros. A campanha terá duração de 13 meses, a partir do dia 1º de maio. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição. Pastoral da Criança pede doações através da conta de luz. Em Belém, abertura da festividade de Nossa Senhora de Fátima. Música erudita para as periferias de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. Um consenso entre entidades médicas brasileiras entende que não é mais obrigatório o jejum para exames de triglicerídeos e colesterol, mas essa é uma recomendação que depende da avaliação de cada paciente. Dona Maria está em jejum desde as 7 horas da noite.
veio fazer um exame de triglicerídeos e colesterol. Agora a senhora sabia que não é mais preciso ficar em jejum para fazer exame de triglicerídeos e de colesterol? Não sabia. O médico não lhe avisou? Não sabia ainda. Eu ouvi falar assim, mas não tinha certeza. Assim como Dona Maria, muita gente não sabe que o jejum para os exames de colesterol e triglicerídeos não é mais obrigatório. Foram feitos alguns estudos, né, e levou-se em consideração que hoje os pacientes, a maior parte do tempo, eles estão num período não jejum, num período pós-prandial, que a gente chama, né, onde eles estão alimentados. Então, a maior parte do tempo a gente passa alimentado. Então, levando em consideração isso, clinicamente é mais interessante avaliar esses lipídios num estado não jejum, ou seja, né, quando às vezes isso não exime que o médico consiga avaliar ele no jejum, mas assim, ele deixou de ser obrigatório, porque clinicamente é mais válido a gente conseguir avaliar eles nesse estado pós-prandial, né, que a gente chama. O jejum é bastante flexível, a necessidade ou não de fazê-lo depende da recomendação do médico. Tem pacientes, por exemplo, que tendem a ter triglicerídeos mais elevados, daí, às vezes é necessário estar em jejum para fazer o exame, portanto, converse com o seu médico. Porque o estado de jejum, ele tira todo o interferente de que uma alimentação pode ocasionar no exame, né? Então, o estado de jejum, ele confere pra gente interferente zero, assim, de lipemia, que é alguma situação que acontece, e também o aumento também de alguns índices, como da glicose, por exemplo, que é um exame que ainda tem jejum recomendado de 8 horas, né? Então, o jejum ele é interessante para isso, para tirar interferentes de um exame, para que haja algum aumento ou não, e que a gente consiga avaliar o paciente de maneira como se fosse num estado basal, sem alimentação alguma. Mas sem a obrigatoriedade, quem for fazer o exame garante uma boa alimentação e otimiza o atendimento nos laboratórios. E para o paciente também é melhor, levando em consideração o desconforto, né, que ficar de jejum durante muito tempo, durante 12 horas, que era exigido antigamente, né, para esses testes, principalmente para o triglicerídeo, e também desafoga mais a rotina laboratorial, que de manhã é muito mais cheio, né, os laboratórios, então o paciente é bem mais cômodo, é bem mais tranquilo. Dá essa flexibilidade dele vir em outros horários no laboratório e conseguir fazer o exame dele tranquilamente. E falando em saúde, o governo do Acre sancionou uma lei que prevê medidas de controle de obesidade e redução alimentar nas escolas públicas estaduais. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos, de acordo com a publicação, todos os estudantes da rede pública de ensino passarão por uma avaliação física no início de cada ano letivo. Essas informações serão acompanhadas por professores e também pelos familiares dos alunos. Aqueles estudantes que estiverem com sobrepeso terão que fazer uma reeducação alimentar, acompanhado por uma equipe multidisciplinar que criará metas para a perda de peso. A lei também determina que as escolas ofereçam palestras, atividades de conscientização sobre hábitos saudáveis e atividades físicas na rotina dos estudantes. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Um estudo publicado ontem nos Estados Unidos apontou que se os jovens americanos praticassem um mínimo de esporte recomendado, bilhões de dólares seriam economizados em despesas médicas ao longo de toda a vida. Atualmente, apenas 32% das crianças americanas de 8 a 11 anos faz o mínimo exercício requerido, ou seja, 25 minutos 3 vezes por semana, afirmam os autores do trabalho. Caso 100% dos jovens americanos desta faixa etária fizessem 25 minutos de esportes 3 vezes por semana, poderiam ser economizados 62 bilhões de dólares, com 1.200.000 crianças obesas ou com sobrepeso a menos em todo o país. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fluência, sobre a articulação. O que é a fluência em si? A fluência é justamente a ação da gente poder fazer a comunicação usando estruturas, né, que façam com que eu consiga ter um diálogo efetivo. Então a fluência nada mais é que usar todos os meus órgãos articulatórios, fonoarticulatórios e expressar o que eu estou pensando. As pessoas, é muito fácil e muito efetivo quando nós falamos. Então, no momento que eu falo agora com você, eu estou processando, né, fazendo um processamento
no meu cérebro para poder atingir a meta e o objetivo do que eu quero expressar. Então é muito comum as pessoas ficarem preocupadas às vezes com a forma que estão falando. Será que eu estou falando corretamente? Será que eu não gaguejo? Será que eu estou gaguejando? Será que eu travo? Então, para você, algumas dicas. É importante saber que a aquisição da linguagem ela é formada numa idade específica, né? Em torno de 2 até os 4 anos de idade. Então, o pensamento da criança ele é bem rápido e não acompanha a velocidade da fala, das estruturas. Então é muito comum que essa criança venha a ter o que a gente chama de disfluência, tá? Não uma disfluência que a gente pode chamar fisiológica, é normal. Então uma dica para você, mãe e pai, que tem uma criança que está nessa fase e acha que a criança está gaguejando, não está gaguejando, não tente expressar isso, não deixe com que essa criança perceba que você acha que ela tenha uma dificuldade em falar. Por quê? Porque isso pode gerar uma ansiedade e isso sim pode gerar futuramente uma alteração na fluência dessa criança, tá? E para nós que costumamos estar nos comunicando todos os dias com as pessoas que trabalham muito, né, com o público, precisa estar fazendo alguns exercícios importantes de articulação, tá? Que você vai fazer com que essa musculatura solte, ela fica com maior facilidade. É importante a gente saber que para ter uma efetiva fluência, você precisa de língua, você precisa da musculatura facial e você precisa ter um processamento adequado para efetivar sua fluência. Articulação e fluência é relacionado à efetividade muscular, de como você articula as palavras. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma alteração, procure um fonoaudiólogo. E agora nós vamos falar do trânsito na volta do feriado. O fluxo de veículos em direção a Belém se intensificou no final da tarde desta segunda-feira e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em Ananindeua, a movimentação foi tranquila durante todo o dia. O fluxo de veículos se intensificou a partir das 16 horas, com retorno de veículos para a capital, principalmente vindos do Nordeste do Pará. O trecho de maior lentidão no tráfego ocorreu entre os municípios de Marituba e Benevides, com diversos pontos de congestionamentos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de São Domingos do Capim, no Nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva ao longo da tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. Na cidade de Juína, no Mato Grosso, o sol predomina durante toda a quarta-feira. As temperaturas devem variar entre 25 e 27 graus. Já em Altamira, no sudoeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. E agora nós vamos falar de títulos eleitorais. Os macapaenses que estão com pendências na Justiça Eleitoral têm até hoje para se regularizar, sob pena de terem o título cancelado. Na capital, são 5.366 pessoas que não votaram em 3 eleições seguidas, não justificaram ausência e nem pagaram multa. Os dados deixam Macapá na 3ª posição entre as cidades do norte do país com maior quantidade de eleitores pendentes, estando atrás de Belém, com 16.195, e Porto Velho, com 8.547. O eleitor pode consultar sua situação eleitoral no site do TSE. A Pastoral da Criança, um organismo de ação social da Conferência dos Bispos do Brasil, depende de doações para realizar seu trabalho de acompanhamento das crianças carentes. Uma das ações é a campanha de arrecadação de contribuições por meio da conta de energia elétrica, que foi realizada no fim de semana no bairro da Terra Firme.
Desde cedo, o grupo da Pastoral da Criança da Paróquia São Domingos Gusmão está reunido. O assunto, os últimos detalhes do itinerário e abordagem da campanha de contribuição com o projeto. Um café reforçado e é hora da caminhada. Pelas ruas da Terra Firme, o grupo percorre as casas para contar sobre o trabalho da pastoral e pedir contribuição para a campanha de arrecadação por meio da conta de energia. Meu amor, a gente faz parte aqui da comunidade da Paróquia São Domingos de Gusmão. A gente está na campanha da luz, que é em prol da Pastoral da Criança. Geralmente as pessoas, elas primeiro querem conhecer também o trabalho da Pastoral da Criança, então por isso que a gente de fato apresenta o trabalho, porque é um trabalho necessário na comunidade e a comunidade ela ajuda a partir justamente da missão que esse serviço da Igreja Católica ele possibilita às crianças carentes do bairro. Dona Luzia decidiu contribuir com o projeto. A partir de agora, nos próximos meses, será cobrada em sua fatura de energia um valor de R$10, que será todo destinado à Pastoral da Criança da paróquia. Eu gosto de ajudar as campanhas, que ajudam as crianças, ajuda os idosos, as pessoas doentes. Eu gosto muito de participar dessas campanhas, porque eu acho que é válido. Tudo que vem para ajudar as pessoas, eu acho que é bem-vindo e é válido a intenção. A paróquia São Domingos Gusmão abrange 3 comunidades do bairro. Ao todo, cerca de 200 crianças são atendidas pela Pastoral da Criança na Terra Firme. Nós trabalhamos com criança de 0 a 6 anos, verificando a situação de risco que essa criança está e fazendo a pesagem da criança, verificando também aquelas crianças que estão desnutridas, encaminhando elas para os postos de saúde, verificando se a mãe está com a vacina em dia. Quando o peso, que é a celebração da vida, está sendo realizada, nós fazemos um lanche para a criança. As crianças elas recebem uma alimentação correta para ajudar a ela sair desse índice de desnutrição que ela está vivendo. E nós mostramos também para as mães como ela deve fazer uma alimentação correta. Algumas crianças estão doentes, a gente faz a doação de remédio, de fraldas descartáveis. Esse é o trabalho, é desse jeito que é investido o recurso que é dado para a Pastoral da Criança. A campanha ocorre uma vez ao ano e em cada ação da pastoral a meta é conseguir 54 doadores. O colaborador é livre para doar a quantidade que quiser. O importante é contribuir. Daniele também decidiu contribuir. Um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Eu acho que é de fundamental importância, né? Acho que cada um ajudando, num todo, vai garantir muitas coisas para essa pessoa que tanto precisa quanto nós, né? A campanha de arrecadação nas casas terminou, mas qualquer pessoa pode procurar a pastoral para ser um doador. Ou ela pode acessar o site da Pastoral da Criança, www.pastoraldacriança.org.br, ou ela pode entrar em contato também com uma líder da Pastoral da Criança ou através da pessoa que é responsável aqui no estado do Pará, através do DDD 91 8183 1841. E neste feriado de 1º de maio, uma celebração eucarística marcou a abertura solene dos festejos em honra a Nossa Senhora de Fátima aqui em Belém. A missa iniciou às 7 da manhã na igreja. Presidida pelo Monsenhor Marcelino Ferreira, a celebração reuniu paroquianos de diversas paróquias da Arquidiocese de Belém. Muitos que ali estavam carregavam um sentimento especial, pois testemunhavam um marco na história da paróquia, o seu Jubileu de Ouro. A celebração foi mais que especial, porque esta segunda-feira de feriado também era dia de São José Operário, protetor dos trabalhadores. Após a Santa Missa, os devotos seguiram em procissão com a imagem de Nossa Senhora por algumas ruas próximas ao santuário. Este ano, a Igreja de Fátima também celebra o centenário das aparições de Nossa Senhora em Portugal e a canonização dos 3 pastores que teriam presenciado a aparição. A festividade em Belém segue até o dia 14 de maio, com a missa solene de encerramento. Ave, ave, ave Maria. E a festividade segue até o dia 14 de maio na paróquia.
Em 2017, a tradicional procissão luminosa será realizada no dia 13 de maio, com saída da Basílica Santuário de Nazaré. Nossa última reportagem de hoje é sobre um projeto que leva música de qualidade para as ruas da periferia de Belém. O projeto Música na Esquina foi idealizado em fevereiro de 2016 e desde então tem feito sucesso por onde passa. Diante da realidade da falta de saneamento básico, asfalto e condições dignas de moradia, a música surge para ritmar a vida. Para ouvir esse pequeno concerto, basta ir até a esquina. Isso mesmo, esse é o projeto Música na Esquina, uma parceria da ONG Cristo Redentor com o projeto Periferia em Foco. O objetivo é mostrar o lado bom da periferia. Isso aqui, na verdade, é um contraponto, mostrar que na periferia não existe saneamento básico, mas mediante tudo isso nós não nos curvamos. Nós continuamos produzindo coisas boas, os talentos, mediante todas as dificuldades, os jovens estão aqui mostrando que eles querem e podem ser pessoas melhores dentro da periferia de Belém. O projeto Música na Esquina ainda está começando. Essa é a sua segunda edição. E durante todo esse ano, em cada esquina aleatória aqui do bairro da Cabanagem, ele vai estar acontecendo. Mas o que se objetiva mesmo é que ele saia daqui e chegue a outros bairros. Nasceu em dezembro, no dia 19 de dezembro, na Rua dos Comerciários, esquina da Rua Benjamin. E esta é a segunda edição. Nosso objetivo é fortalecer aqui no bairro da Cabanagem. Mas em 2018 nós queremos chegar na tua periferia, em outros bairros, queremos agregar outros músicos, outros talentos da periferia a vir somar conosco. Nós convidamos a todos que estão assistindo a conhecer o lado bom da periferia, na rede social, no Periferia em Foco. Ana Carla começou como aluna e hoje é professora no projeto, com uma grande formação. Essa influência veio da minha família, por parte de ser maioria músico, e eu comecei na escola com uma prima minha me dando aula, e estudei na escola há 5 anos, participei do grupo de flauta doce, fiz aulas de teoria musical e entrei no Conservatório Carlos Gomes, bolsista pelo projeto Música e Cidadania. E atualmente, ano passado, no mês de agosto, eu comecei como professora monitora de canto coral na escola. Hoje em dia já tenho 22 alunos e também faço parte do grupo de flauta doce. Retornamos agora esse ano com um grupo e eu toco no grupo de flauta doce sobre a regência do professor José Luiz. Muito mais que encantar através da música, o projeto Educa ocupa o tempo ocioso de crianças, jovens e adultos e possibilita a formação profissional. A música, ela traz a arte para dentro da gente, ela traz essa influência e ela resgata as vidas também. Muitos jovens hoje se encontram desocupados, crianças também, ainda mais nesse convívio de criminalidade, e a música acaba resgatando isso, acaba trazendo essa paz interior, acaba despertando esse desejo por ocupar nesse espaço cultural. Hoje, Ana Carla é referência para sua xará, a Ana Silva, de apenas 17 anos, e para a Leidiane, de 13, que encontraram na música uma experiência de vida inexplicável. Eu conheci através de um amigo, ele já fazia violão, tá no avançado, e ele me indicou, porque ele sabia que eu tinha muita vontade de aprender violão. Aí tá sendo a experiência sendo muito maravilhosa. Eu conheci através deste músico, que me apresentaram. E depois disso eu me apaixonei pela música demais na minha vida. Já via música de outro jeito pra mim, demais. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acessar nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!